Irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia, Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Confesso aos irmãos que como eu fiquei ansioso por chegar o momento da ministração da palavra. Eu não sei o porquê, mas uma alegria no coração tremenda. Eu estava ansioso. Tomara que acabe logo a primeira parte. Tomara. Muito ansioso. Hoje para mim, ontem e hoje, tem sido um dia muito alegre. Tem sido 2 dias bem felizes na minha vida. Pelos convites que recebemos, né, que a igreja recebeu ontem, e hoje por esta palavra aqui, que Deus dá aos nossos corações. Isaías 43, versículo 7. Todos acharam? Amém. Deixa eu me achar então. Está aqui já. Isaías 43, versículo 7 fala assim: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. A igreja pode repetir esse mesmo versículo? Todos Os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e eu os formei, sim, eu os fiz. Pergunta ao teu irmão: para que Deus te criou? Pergunta a ele. Para que Deus criou? Para que Deus criou? Alguém pergunta para o pastor? Para que Deus criou? Isso, porque Deus me criou também. Não trabalhou muito bem, mas criou. Podendo sentar, irmãos, achar por bem glorificando ao Deus que nós servimos nesta noite. Irmão, dá uma linda salva de palmas para Jesus aí nesta noite. Isso, glória a Deus. Irmãos, ao longo da história, o ser humano tem perdido a noção de quem o criou e para o que o criou. De quem o criou e para que o criou. Hoje, se eu te fizer essa pergunta, já que hoje é uma doutrina que nós estamos aprendendo aqui a ser obreiro, né, na casa do Senhor, se eu te perguntar, Deus te criou para quê? O que você deve dizer? Para louvar e glorificar o nome dele, dar testemunho, e viver uma vida sem mentir, sem pecado. Muita coisa. Muita coisa, né? É muita coisa. Eu separei algumas partes aqui na palavra e vou compartilhar com os irmãos. Porque alguns falam assim: olha, Deus nos criou para louvar ao Senhor. Está errado isso? Não. Mas se você parar de louvar a Deus, Deus não continua sendo Deus? Deus não continua sendo o Senhor? Sim. Então Ele nos criou para mais coisas, além de louvá-lo. Deus quer o meu e o teu louvor, mas Ele não depende do meu e do teu louvor. Ele continua sendo Deus, ainda que nós não venhamos louvá-lo. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Bom, aqui em Isaías já fala que foi Deus quem criou. Amém? Deus é quem criou. Mas vamos compartilhar aqui. Para que Deus criou o homem? Medite comigo. Primeiro, Deus criou o homem para equilibrar a criação dele. Deus criou o homem para equilibrar toda a criação dele. Vê se você entende isso. Deus criou o homem para equilibrar toda a criação dele. Repita comigo: Deus me criou. Deus me criou Para equilibrar toda a criação dele. toda a criação dele. Por quê? Se você pegar em Gênesis, você vai ver que Deus criou algo na terra, aí criou algo no céu. Aí Ele cria algo na terra, Ele cria algo no céu. Ele cria algo na terra, Ele cria algo no céu. Se você pegar em Gênesis capítulo 1, você vai ver isso. Deus começou criando algo na terra. No segundo dia Ele cria algo nos céus. Terceiro dia Ele cria algo na terra. Quarto dia Ele cria algo nos céus. Quinto dia Ele cria algo na terra. Sexto dia Ele cria algo nos céus. E aí, como é que fica o negócio? Porque as coisas da terra é glória da terra, as coisas dos céus são glória no céu. Como é que vai equilibrar? Porque se
termina com a terra, vai ter glória na terra. Se termina no céu, vai ter glória só no céu. Então Deus, para equilibrar toda a criação dele, ele fez o homem por último, e ele pegou o homem, ele fez do barro, glória da terra, foi criado do barro, mas quando ele foi dar o fôlego de vida, ele tirou da essência dele, glória do céu, e soprou na narina do homem. O homem é o único ser que tem natureza da terra e natureza celestial. O homem é o equilíbrio da criação de Deus. Aleluia. Os animais, alma vivente, morreu, acabou. O homem não. O homem morre a carne, fica na terra, mas o espírito volta para Deus. Olha a importância, para que Deus te criou. Pega lá em Gênesis capítulo 1 e você vai ver se a criação de Deus não é assim. Primeiro dia, fazendo coisas na terra. Segundo dia, fazendo coisas nos ares, nos céus. Terceiro dia, e quando ele chega no sexto dia, que ele vai finalizar a criação, ele cria o homem com natureza terrena e natureza divina. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, você é uma carne. Essa aqui, ó, é terra. A tua carne, 97% das propriedades da terra, mas dentro de você tem um espírito vivo que foi Deus quem deu vida. Louvado seja o nosso Deus. Deus te criou para equilibrar a criação dele, toda a criação. Segundo, para que Deus criou o homem? Para ser a coroa de toda a criação dele. Repita comigo, Keter. Repita comigo, Keter. Você acabou de falar coroa. Aleluia. Sabe o que é coroa? Não é pessoa de idade não, tá, irmãos? É que se coloca na cabeça e fica de destaque. Deus criou tudo no céu e na terra, mas o ser humano ele criou para ficar, ó, de destaque na criação. Ele criou a mim e a você para nós sermos o destaque dele. Tanto é que naquele grande dia Jesus vai falar: eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Aleluia. Ele vai ter alegria em apresentar os filhos que ele conquistou sobre a face da terra. Nós somos a coroa de justiça de Deus. Por que justiça? Porque Jesus pagou um alto preço para salvar a mim e a você. Então naquele grande dia, eis aí a justiça de Jesus, os filhos. Quem foi que deu os filhos a Jesus? Foi Deus. Os filhos que meu Pai me deu. Amém, igreja? Então nós somos a coroa, aquilo que é destaque da criação de Deus. Fala aí, eu sou o destaque da criação de Deus. Eu sou o destaque da criação de Deus. Você tem que entender quem você é. Para que Deus te criou? Deus não nos criou para estar enchendo a cara de cachaça, entupindo o nariz de pó, servindo o corpo para demônios estar subindo e descendo, que na verdade não sobe e desce, porque o que vem do alto é de Deus. O que vem da terra, irmão, é do inferno. Na verdade, ele desce, ele vem da terra, como foi com Samuel, que Saul foi na feiticeira e ele queria ouvir a voz de Samuel, mas Samuel já estava morto. Aí diz a Bíblia: ele vim subir da terra. Não foi descer no céu. E vim subir da terra, Samuel. Subiu o quê? Vem de baixo. O que vem de Deus vem do alto, amém, igreja? O que vem de Deus vem do alto, não vem da terra, vem do alto. Nós não precisamos de alguém bater no tambor para nós termos resposta de Deus. Nós não precisamos de pai de santo, mãe de santo, pai de porco, mãe de porca, para nós termos uma vida vitoriosa. Porque o meu teu socorro vem do alto, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você está na tua casa de joelho dobrado, ali está o Senhor para te dar vitória. Quando você sobe um monte para clamar a Deus, ali está o Senhor para te dar vitória. Quando você vem no templo para adorar a Deus, aqui está o Senhor para te dar vitória. Fala para o teu irmão: Jesus está aqui para te dar vitória nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é teu nome. Glórias a Deus. Amém, igreja?
para quê? Para viver em união ou unidade. Deus criou o homem para isso. Para viver em união ou unidade. Quando Deus criou Adão, Ele tentou arrumar para Adão alguém que tivesse a altura dele. Entre os animais não teve ninguém à altura do homem. O que Deus fez? Colocou um sono profundo em Adão. Da costela criou uma mulher que tivesse a altura dele, uma disjuntora. O que Ele falou? Olha, bom, costela quer dizer o quê? Algo que está do meu lado. Está faltando aqui no meu corpo, mas está completando aqui do meu lado. Amém, igreja? Já está falando de quê? De união. Já está falando de união. Se liga no mistério. Está faltando no meu interior. O homem não foi criado para viver sozinho. Toda pessoa que fala eu quero viver sozinho porque tem problema psicológico, está precisando de psicólogo cristão. Essa é a verdade. Nenhum homem, nenhum ser humano vive feliz sozinho. Por quê? Ele não foi criado para isso. Nem Jesus, com toda a glória que ele tinha lá no céu, ele quis deixar a humanidade sozinha. Ele falou, não, eu quero aquele povo que está lá na terra. Eu vou conquistá-lo levando uma palavra de salvação. E é por isso que eu e você estamos aqui, foi só fazendo um preparatório para naquele grande dia, nós estarmos à mesa com o nosso rei. Quem quer estar na mesa com o rei, dá um glória. Louvado seja o nosso Deus e eterno Pai. Mas só que não foi o suficiente. Deus criou o homem e criou a mulher para estar do lado. E deu logo uma intimação para ele. Olha, povoe esta terra. Tenham filhos. Louvado seja o nosso Deus. Construa uma família. Está falando de quê? União e crescente. Você está entendendo? Irmão, sabe por que o diabo luta tanto contra a igreja? Para trazer divisão, para trazer briga, para trazer confusão. Porque um reino dividido, ele não subsiste, ele acaba. Então o inimigo procura entrar nas igrejas, nas famílias, para trazer o que? Divisão. Não é só na igreja não, na humanidade. Porque a humanidade está sofrendo por causa disso. Já parou para observar isso? É a união de pais e filhos. Está tudo na união. Aí entra alguma coisa no meio, ou uma bebida, uma droga, ou uma mulher, ou um homem, alguma coisa, e afasta os filhos dos pais. Não acontece isso? É ou não é? Quantos estão chorando aí? A gente que tem um pouco de conhecimento nessa área aí, estão tirando agora o conselho tutelar. Quantos filhos estão sendo tirados do seio da família? Por quê? Porque estão bebendo, estão brigando, estão usando droga, estão se prostituindo dentro de casa e está colocando os filhos em ameaça. Agora o conselho tutelar para poder defender essas crianças e os tira do seio da família e bota no seio de outra família. Por quê? Está entrando alguma coisa que está trazendo divisão naquele local, naquela família. E isso pode ser no casamento, dentro da família, entre pai, mãe, avô, avó, seja onde for. Se o inimigo entrar e conseguir semear uma divisão, aquele reino se separa, não subsiste. Então o que nós temos que fazer? Temos que estar em unidade. Jesus, Deus nos separou e nos criou para isso, para andarmos unidos uns aos outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, quando fala de irmão é porque existe um Pai, vivam em união. É como o óleo que desce pela barba de Arão. Para Deus, o povo que anda unido é como um azeite que desce sobre a cabeça. Você sabe como é que foi derramado o azeite sobre a cabeça de Arão? Para você entender o que significa a união da igreja. Muitos pensam assim, não, azeite é igual a gente faz aqui, pega o azeite, coloca sobre a cabeça e ora. Não.
foi derramado. E não foi pouca quantidade, não, foi muita quantidade. Derramou-se na cabeça, veio pela barba, pegou na gola, pegou na orla e foi até embaixo. Ele foi inundado com azeite, assim que foi a unção sobre a vida de Arão. Deus está falando que quando a igreja está unida, é como um azeite que desce na cabeça e pega todo o corpo do crente. Deus fica alegre, é um grande perfume às narinas do Senhor quando a igreja está unida. Amém, igreja? Fala para o teu irmão, vamos viver em união. Vamos viver em união. Glórias a Deus. Aleluia. Quarto, o homem foi criado para quê? Para receber a Shekinah de Deus. Pastor, como é que eu vou entender esse negócio da Shekinah? Shekinah, e aí? Shekinah, e aí? O que é Shekinah? Vamos entender um pouquinho disso aqui? Presta atenção para você pescar, porque você está aprendendo para que você foi criado, porque Deus te separou. Amém, igreja? Amém. Tinha um local chamado Santo Lugar. O sumo sacerdote, de ano em ano, ele entrava no Santo Lugar para poder entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Tinha o Santo Lugar, e entre o Santo Lugar e o local chamado Santo dos Santos, havia um véu que separava um do outro. A igreja compreende? Vamos lá? O sumo sacerdote, de ano em ano, ele vinha com o incensário, o incenso, e ele começava a criar uma fumaça no local chamado Santo dos Santos, no local chamado Santo Lugar, que era a primeira parte. Porque ele não podia entrar ou adentrar o local chamado Santo dos Santos de qualquer jeito. Porque no local chamado Santo dos Santos é onde estava a arca do Senhor, que descia a presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Entende isso? Como que o sumo sacerdote fazia? Ele vinha com o incensário e ele começava a assoprar aquele incensário para poder fazer fumaça. E ele ficava. E aquele local ia sendo tomado de fumaça. Aí o sumo sacerdote olhava para os pés para ver se ele conseguia enxergar os pés. Olhava para a ponta do nariz para ver se ele conseguia enxergar o nariz dele. Se ele conseguisse enxergar a ponta dos pés e o nariz dele, ele voltava com o incensário na mão e soprava novamente. Aquele local enchia de mais fumaça. Ele olhava novamente, a igreja está comigo, diga glórias a Deus. Ele olhava novamente para os pés. Olhava novamente para a ponta do nariz. Se ainda estivesse conseguindo enxergar alguma coisa, ele pegava o incensário novamente e soprava para fazer mais fumaça. Quando ele olhava, não conseguia ver a ponta dos pés. Olhava para a ponta do nariz e não conseguia ver a ponta do nariz, ele dizia: estou pronto para entrar no local chamado Santo dos Santos. Aí ele adentrava aquele local. Diz a história e a Bíblia que saíam raios, como se fossem trovões, naquele local chamado Santo dos Santos, e tocava naquela arca. Aqueles raios, aqueles trovões, era a Shekinah de Deus, ou seja, a presença do Senhor descia sobre aquele local, mas ela só aparecia quando o homem desaparecia e quando Deus estava em primeiro lugar. Entenda isso: o homem desapareceu, aí a Shekinah aparecia. O homem tem que desaparecer
enxergo, enquanto eu estou com aquela capa, eu acho que eu sou alguma coisa, a glória de Deus não desce, porque hoje eu e você somos a arca do Senhor. Aleluia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você entende isso? Enquanto Pedro estava no barco tentando tirar a água do barco porque estava sendo inundado, Jesus dormia, Jesus não aparecia. Quem olhava de longe só via Pedro e os discípulos de pé. Quando Pedro parou de tomar o controle na mão dele e começou a confiar em Jesus, sabe o que aconteceu? Jesus ficou de pé no barco e mandou o vento se calar, o mar se aquietar. E ali a glória de Deus foi manifesta. É isso que ele está falando para mim e para você. Quantos querem receber a Shekinah de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deus te criou para isso. Para a presença dele descer sobre a tua vida. A presença de Deus não desce sobre animais. A presença de Deus não desce sobre coisas, imóveis. A presença de Deus não desce no mundo. A presença de Deus só desce sobre a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas para isso, o homem tem que desaparecer. Total confiança em Deus. Amém, igreja? Amém. Você foi criado para receber e para manifestar a presença de Deus. Aleluia. Quando você vê uma pessoa levantando a mão e curando o enfermo, ali está a Shekinah de Deus. Quando você vê um vaso sendo usado na igreja, em qualquer lugar, para falar das coisas de Deus, ali está a Shekinah de Deus. Quando você vê demônios caindo e vidas sendo libertas, ali está a Shekinah de Deus. Você está entendendo como é que é o negócio? Quantos querem receber esta presença maravilhosa? Aleluia. Glória a Deus. Desapareça. Desapareça. Deixa Jesus aparecer na sua vida. Deixa Ele dominar a sua vida. Deixa Ele governar a tua vida. Deixa Ele dar direção na tua vida. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Oh, glorioso Deus. Aleluia, Jesus. Tiveram alguns na Bíblia, irmãos, que não estavam preparados para receber a presença de Deus. Tu quer ver um? Aquele moço que conhecia todos os 10 mandamentos e os cumpria. Chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: e aí, os mandamentos? Vai, cumpro todos eles. Ó, comigo é 10, os 10, não erro nenhum. Aí Jesus olhou para dentro, no interior dele, aonde Jesus habita, e falou assim: ainda te falta uma coisa. Aí pegou. Ó, ele nem abriu a boca. Jesus falou assim: ó, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem. Não dá para mim nem para os meus discípulos, não. Dá aos pobres e me segue. Irmão, tu não sabe como Deus ama crente que abençoa pobre, crente que abençoa necessitado. Tu quer ter uma vida abençoada, abençoa os outros. Abençoa a obra de Deus, tu vai ver como é que tu vai ser abençoado. Abençoa o necessitado, você vai ver como é que tu vai ser abençoado. Glória a Deus. Vendo que tu tem, aí ele se entristeceu. Se entristeceu, virou as costas e foi embora. Está dando para entender, igreja? Amém. E ali ele não recebeu a Shekinah de Deus. Mas tinha um rico. Teve um rico que recebeu. Qual era o nome dele, igreja? Esqueci. Não é esqueci. Não, esqueci o nome. Zaqueu. Cheio do dinheiro de tanto, ó. Os judeus tinham uma raiva dele. Porque ele era um judeu que pegava suborno.
Ele era judeu que cobrava imposto do próprio povo. E enriqueceu roubando as pessoas. Mas quando ele descobriu que Jesus estava passando, ele falou: tem que conhecer esse homem chamado Jesus. Subiu na figueira brava. Jesus mandou ele descer depressa, chamou ele pelo nome. Ele levou Jesus para casa. Irmão, a melhor coisa que tem na vida do crente é levar Jesus para casa. Quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus, irmão, entrou algo no interior dele. Ele falou: olha, eu dou até a metade da minha riqueza se tenho roubado ou deturpado alguém. Eu dou até a metade da minha riqueza. Sabe o que foi isso? A presença de Deus chegou sobre a vida de Zaqueu. Irmão, quando a presença de Deus chega sobre nós, fica fácil a gente fazer aquilo que parece impossível. Você está compreendendo? Irmãos, a presença de Deus faz uma diferença. A presença de Deus faz uma diferença. Quantos querem receber a presença de Deus? Dá uma glória para Jesus. Se você entender, irmãos, o mais importante é ter uma casa bonita, ter um bom carro, ter um bom casamento, ter um bom dinheiro, ter um bom emprego. O mais importante é ter a presença de Deus. Porque com a presença de Deus, até o ovo se torna em filé mignon, irmão. A presença de Deus é melhor do que tudo. Tudo. E tudo mesmo. E para terminar, quinto, para que foi criado o homem? Para acender incenso diante de Deus. Que incenso é esse? Para ter uma visão além do que a maioria está vendo. Vê se você vai entender o que eu estou te falando nesta noite. O homem foi criado para acender um incenso diante do Senhor, para ver algo que a maioria não vê. Lembra do cego de Jericó? Todo mundo conhece, eu sempre falo dele aqui. Todo mundo conhece. Jesus vinha. Quem é que vinha atrás de Jesus? Uma multidão. Quem é que estava sentado à entrada de Jericó, na porta de Jericó? O cego. Ele sentado. Uma multidão seguindo Jesus. Aí diz a história que ele perguntou assim: quem é que está vindo aí? Aí falaram para ele assim: Jesus, filho de José. Irmãos, ele era o quê? Cego. Ele não tinha visão humana, mas ele tinha visão espiritual. Aleluia. Quando ele ouviu, quem é? Jesus, filho de José, natureza humana. Ele disse: não, ele é o filho de Davi, que quer dizer Messias, o enviado. Porque dos lombos de Davi viria o Salvador. Está entendendo isso aí, igreja? Você está entendendo, igreja? O povo estava andando com Jesus, mas com visão humana, terrena. O cego não estava seguindo Jesus, mas ele tinha visão espiritual. Ele enxergava algo espiritual. Só enxerga algo espiritual quem acende um incenso na presença de Deus. E o incenso é a oração diante de Deus. Aleluia. Você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu? Aquele homem, quando falaram para ele: olha, quem está passando é Jesus,
natureza humana, terrena. Ele vem com algo da terra. Aquele homem conhecia a história. Ele conhecia. E ele já tinha enxergado um dia. Porque ele falou, quero voltar a ver. Voltar a ter visão espiritual. O homem foi criado, irmãos, para ver a glória de Deus, para ver manifestação espiritual. O homem foi criado para receber milagre na própria vida e dar testemunhos da glória de Deus. Você está compreendendo? Se o crente, ele é crente, mas ele só tiver a visão humana, a visão terrena, ele não vai experimentar milagre. Amém, igreja? Amém. Essa é a verdade. Só recebe o milagre quem tem a visão espiritual. Por isso tem crente que está 300 anos na igreja e nada acontece. Não muda. Por que não muda? Porque ele vai na igreja e tudo está no ambiente espiritual, mas a visão é só terrena, só vê as coisas da terra. O milagre só acontece em quem tem visão espiritual. Está compreendendo, sim ou não, igreja? Amém, Jesus. Irmãos, ele falou assim, ó. Quem é? É Jesus, Yeshua, filho de José, nível terreno. Ele falou, negativo. Esse aí é Ben-Davi. Esse aí é Yeshua, Ben-Davi. Este aí é Yeshua, Ben-Davi. Este que está passando aí é Yeshua, Ben-Davi. Eles, irmãos, prestem atenção. Os discípulos estavam andando com Jesus e não sabiam quem Jesus era de fato. Aquele homem sentado à beira do caminho, cego. Ele falou, este aí é Ben-Davi, é filho de Davi, ele é o Yeshua, o enviado de Deus. Yeshua, Salvador. Ben-Davi, filho de Davi. Messias, que filho de Davi, ele sabia da história. Foi isso que chamou a atenção de Deus, foi isso que chamou a atenção de Jesus. Quanto mais Jesus passava e se afastava dele, ele ficava, Yeshua Ben-Davi, Yeshua Ben-Davi, e o povo, cala tua boca, não incomode ele, e Jesus se afastando, e ele falando, Yeshua Ben-Davi, Yeshua Ben-Davi, eles estavam falando para Jesus, eu te conheço, o Senhor é o enviado de Deus, o Senhor vem do lombo de Davi, é uma promessa para a nossa vida. A diferença estava nisto, ele era cego, ele era mendigo, mas ele conhecia Jesus. Quando Deus ouviu no céu, Ben-Davi, Yeshua Ben-Davi, ele falou, opa, tem um lá no meio que conhece meu filho. Tem um no meio que conhece meu filho. Está subindo aqui, ó, na minha narina. Quando está orando, está subindo na minha narina. E, meus irmãos, até para fazer oração nós temos que ser sábios, nós temos que ser inteligentes, até para fazer oração, culto racional a Deus. Aleluia. Os maiores oradores da Bíblia faziam uma oração pegando a própria palavra de Deus para orar. Quando falou e Deus ouviu no céu, porque Jesus falou o quê? Tudo que eu vejo o meu pai fazer, eu faço igual. Quando ele ouviu falar Yeshua Ben-Davi, alguém lá conhece o meu filho. Deus veio e falou para o filho, Jesus, para e chama ele. Olha só, irmãos, que visão. Fica ligado.
ligado para você entender. Olha que visão de um homem cego. Pareceu, né? Olha que visão de um homem cego. Naquela época, o Roma, ela era muito organizada, então ela dava capas até para a pessoa mendigar. Era até, precisa ganhar aqui, igual no Brasil, que qualquer um chega ali e fica pedindo, vai para o sinal jogar bolinha. Não. Lá até para mendigar, tinha que receber uma autorização de Roma. Vinha escrito atrás da capa da pessoa: este homem é um miserável, está pedindo dinheiro. Vinha falando que aquele homem era. E ele estava com uma capa dada por Roma, uma autoridade, uma permissão de um rei humano. Quando Jesus mandou chamar, os discípulos falaram: tenha ânimo, ele te chama. Qual foi a primeira coisa que aquele cego fez? Largou a capa. Sabe o que ele estava falando? Eu não preciso mais de reino humano. Agora é o reino celestial que vai dominar a minha vida. Jesus olhou para ele, um cego, um mendigo, trocando de reino antes de receber o milagre. Eita, Senhor da glória! Entende isso, irmão? Eu estou falando de presença de Deus. Quando ele largou a capa, ele disse: estou trocando de reino. Eu estou trocando de reino. Fala para o irmão: troca de reino. Troca de reino. Você não depende deste mundo. A tua finança não depende deste mundo. A tua riqueza não depende deste mundo. A tua prosperidade não depende deste mundo. Nós dependemos do Rei Celestial. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Ô Senhor da glória, largou a capa do reino humano. Aí Jesus vira para ele e fala assim: o que tu queres que eu te faça? Lembra que eu falei da oração? Tem que saber o que você pede a Deus, hein? Tem que ter um foco na oração. Nós temos o hábito às vezes de fazer aquela oração cotidiana, né? Como se fosse uma reza. Todo dia a mesma coisa. Todo dia do mesmo jeito. Soberano, eterno Deus, meu pai abençoa, papai abençoa, mamãe. E vai, não, tem que ter um foco naquela oração. Tu tem que botar um bom perfume, tem que fazer a diferença, até na oração. Ele falou: Senhor, que eu torne a ver. Botou foco na oração, Jesus foi lá e fez um milagre na vida dele. Deus te criou para fazer milagre na tua vida. Aprenda isso. Mas para Deus fazer um milagre na tua vida, você vai ter que chamar a atenção dele. Não adianta ser mais um crente, tem que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença aqui. Temos que fazer a diferença no trabalho. Temos que fazer a diferença na sociedade. Temos que fazer a diferença na nossa rua. Temos que fazer a diferença em todo local. Irmão, tem crente para tudo quanto é lado. Só no Brasil mais de 30 milhões de evangélicos. Mas para fazer a diferença, são poucos. Tu não quer um milagre? Chame a atenção de Deus, faça a diferença. Tu quer um milagre? Deus nos separou para fazer o milagre. A primeira coisa que ele fala: Jesus veio desfazer as obras do diabo. Sim ou não, igreja? Desfazer as obras do diabo. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Mas para isso, nós temos que chamar a atenção de Jesus. Você foi criado para dar testemunho de Deus. Mas para Deus fazer o milagre, tem que chamar a atenção. Fique de pé. Missionário, você vem aqui para mim, por favor. Irmãos, hoje nós aprendemos por que Deus nos criou.